Salve pessoal, às vezes eu penso que tá passando muito rápido, às vezes eu penso que tá passando muito devagar, mas querendo ou não, hoje faz 6 meses que eu cheguei aqui na Irlanda e eu queria agradecer primeiramente a Deus, a tudo que tá acontecendo aqui na minha vida, agradecer novamente a Dona Sônia por todo o sacrifício que ela fez para estar aqui, agradecer a todo mundo que me ajuda de uma forma ou de outra aqui na Irlanda, fazendo o mínimo que seja, porque querendo ou não faz a diferença. E ao pessoal que gosta de mim no Brasil, eu queria dizer que eu tô sentindo uma saudade de casa, assim, de algumas coisas que aqui eu não tenho, que eu tinha aí. E, pô, 6 meses, né? Lógico que dá saudade. Mas, na verdade, eu estou gravando esse vídeo mais pra, sei lá, dar minha opinião sobre algumas coisas que eu vi e que tá acontecendo sobre a eleição de 2014, que querendo ou não foi um pouquinho diferente e sei lá, eu queria dar minha opinião. Eu sei que ainda tem gente que pelo menos leva em consideração algumas coisas que eu falo. E é isso, vamos ver o que vai dar. A disputa Dilma e Aécio ficou muito caracterizada por, sei lá, parecendo que se um ganhasse o Brasil ia ser o paraíso e se o outro ganhasse o Brasil ia virar o inferno, como se um fosse um principado, o outro fosse um arcanjo, um fosse um querubim, o outro uma potestade. Se um ganhasse, o Brasil, a partir de janeiro, ia começar a virar uma Venezuela, ou então, se o outro ganhasse, a partir de janeiro, o Nordeste ia começar a virar uma África e o Sudeste, uns Estados Unidos. E, na minha opinião, não é muito o que ia acontecer. Me parece um pouco lógico que não é tão radical assim as coisas. Até porque um e outro, a linha mesmo é basicamente a mesma. Como eles deveriam levar a partir dos planos que eles apresentaram. Ambos têm um plano de como comandar o Brasil. E eu não quero acreditar que um dos dois maiores candidatos, que eram que chegaram no segundo turno, o plano dele é acabar com o Brasil. Ambos têm um pensamento de que o que eles planejaram para como comandar o Brasil é algo bom. Então, querendo ou não, eles têm uma força. Então, eu não acho que o Brasil vai acabar numa decadência se um ganhar ou o outro perder ou alguma coisa do tipo. É mais. Um tem um plano e o outro tem outro plano pro futuro do Brasil. E cabe a gente escolher qual a gente acha melhor. E é isso, não é porque o que a gente acha o melhor que o outro seja uma bosta, que o outro vai acabar com o nosso país. Mas é que é o que a gente acha melhor. E aí a gente tem como escolher. Só que aí vem aquele ponto. A gente vê muita gente falando sobre a falta de ética de políticos, não existe ética em Brasília ou algo do tipo. É bem complicado você falar isso, porque, por exemplo, agora, quando a gente abre o Facebook, está acontecendo muito disso. O que seria a ética? A ética é quando a gente pensa todo mundo em prol de como conviver melhor. É o pensamento em prol da convivência melhor. E quem tem que opinar sobre a convivência melhor é quem convive. Quem não convive não tem como opinar. Quem não convive naquele meio não tem como opinar sobre a convivência melhor daquele meio. Isso já descaracteriza um post que eu vi no Facebook essa semana sobre algumas celebridades dos Estados Unidos, sei lá da onde, que eu nem me interessei por ler, opinando em quem votaria ou apoiando algum candidato. Pô, como é que você. Não tem lógica nenhuma, você não convive e você querer opinar sobre a convivência melhor naquele país. Não tem lógica nenhuma. Mas. Ou seja, a convivência é você. A convivência, ó. A ética é você levantar a mão e dizer o que você pensa sobre aquela convivência. E o certo seria todos levantarem a mão, porque todos ali convivem. Só que um pouquinho mais do que isso, é você, após você levantar a mão e dizer o que você pensa, e aí após todo mundo dizer o que pensa, é você respeitar o que foi acordado.
Então o que acontece? Por exemplo, hoje, ou ontem, não sei, o Brasil inteiro teve a oportunidade de ir lá na urna e levantar a mão e dizer o que pensa. Levantar a mão e escolher qual modo de comandar que é para os próximos 4 anos. E todo mundo fez isso, então a gente foi lá, levantou a mão, depois a gente acompanhou a apuração dos votos, que é como se a gente estivesse escutando todo mundo levantar a mão e falar, e agora está na hora de respeitar o que foi acordado, seria a atitude mais ética de todo mundo. Mas isso não significa que a gente não vai cobrar quem a gente colocou lá, mas sim, a gente tem que no mínimo respeitar o que foi acordado. O que foi acordado é que a maioria, o que recebe voto da maioria é o que vai ser o presidente. Então, ainda que não fosse o presidente que a gente queira, ou que foi o presidente que a gente queira, cumpra o que foi acordado, respeite o que foi acordado e apoia o modo de governo que a gente vai ter daqui dos 4 anos. Não é porque um ganhou, o outro perdeu que a gente vai falar assim, puta, agora o Brasil fudeu e a gente não vai mais... acabou o país, vou sair daqui. Que é algumas coisas que eu tô vendo no Facebook. Também tô vendo no meu Facebook algumas coisas sobre eu tava vendo até antes nas campanhas sobre as manifestações de junho. Como se quem foi na manifestação tinha que apoiar um certo candidato, ou quem não foi, se foi, tem que votar naquele candidato porque aquele ali não era bom e você estava reclamando daquele. Não é bem assim, e pelo menos é o que eu vi. Quem me acompanhou naquela época de manifestação viu que no começo eu não apoiava e achava que estava errado. Só que depois depois de estudar e assistir alguns vídeos, eu acabei mudando minha opinião e até apoiando, até acabei em uma manifestação. Mas porque aquela manifestação na verdade foi uma amostra de que essa geração, o Brasil está numa etapa que está começando a prestar atenção mais na política, está começando a dar mais a opinião, está começando a levantar a mão mais para opinar sobre a convivência melhor. E isso é bom. Então, independentemente de que partido que seja ou quem esteja no governo, esse hábito que a gente está tentando começar a criar, ele é positivo. Ou seja, ainda que Dilma ganhe ou o Aécio ganhe, esse hábito eu acredito que a gente tem que continuar tendo, de cobrar quem está no governo, independentemente de quem seja. Ou seja, não é porque a Dilma ganhou que eu vou parar de fazer manifestação e desistir. Não é porque o Aécio ganhou que eu falei assim, não, agora mudou, não vou mais fazer manifestação. Tem esse senso crítico, ele tem que continuar independentemente de quem esteja no poder. E não é porque a pessoa foi para a manifestação em junho que ela era contra a Dilma e quer mudar o país. Meio que se você parar pra pensar, é um pouco lógico. Não é porque eu tô cobrando do meu governo que não é ele que eu quero. E aí acontece, na época que muita gente que tinha falado das manifestações, que eu argumentei dessa forma também, era de quem tava indo não sabia nem do que tava falando, ou algo do tipo. Só que essa competência para dizer o que a gente quer e como a gente quer viver melhor não vem do dia para noite, que é o que eu comentei no que eu tava falando no começo do vídeo. O Brasil está numa etapa que está começando ainda a criar esse senso crítico. Então, se a gente começar a criar esse hábito, começar eu achei muito legal apesar da bagunça que ficou no Facebook, de todo mundo opinando, de todas as brigas que foi e gente discutindo pra tudo quanto é lado, apesar da bagunça, da poluição visual que ficou e querendo ou não tem alguns pontos positivos, no geral é algo bom para o nosso país porque mostra que a gente está
tá se preocupando um pouco mais, tá tendo o senso crítico tá valendo, a gente tá pelo menos tentando pensar a respeito do nosso futuro. Então, isso é positivo. E eu assisti um vídeo de um palestrante que eu gosto muito, esse vídeo era um pouco mais informal, e ele falava alguma coisa parecida com quando a gente começar a criar esse hábito de opinar e de não deixar barato, a gente pode ter certeza que as instituições políticas vão acompanhar esse hábito. As instituições políticas vão começar a melhorar à medida que a gente, como sociedade, começa a melhorar no nosso pensamento político. E é basicamente isso. Eu não, esse vídeo aqui, independentemente da minha opinião de quem eu votaria, as pessoas próximas a mim sabem, se eu estivesse no Brasil, em quem que eu votaria, mas é basicamente isso. É mais, sei lá, tentando alertar ou algo do tipo. Tenta um pouquinho mais de senso ético, sabe? De novo, você foi lá na urna e você teve a oportunidade de levantar a mão e dizer o que você pensa. Mas agora é a hora de respeitar o que foi acordado, assim. Bom, Maria, é mais ou menos isso. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa que eu notei, talvez eu tenha falado um pouquinho mais, mas é basicamente isso. É minha opinião e sei lá. Se vocês não concordarem, por favor, comentem, porque é bom quando a gente tem uma opinião contrária que ajuda a crescer, ajuda a formar conhecimento. Eu vou deixar 3 links a respeito do. Três posts, na verdade um post no Facebook, um vídeo no YouTube e um textinho da Folha de São Paulo que eu puta, me acrescentou demais como pessoa nessa parte de política e eu gostaria que acrescentassem vocês que estão assistindo também, porque pô, show de bola e é rapidinho, não dá mais de 5, 6 minutos, ou coisa do tipo assim. Basicamente isso é mais eu tentando explicar o que passa na minha cabeça. Quem me conhece sabe que eu sempre tento e sempre acabo, às vezes, confundir mais quem eu tô tentando explicar, mas acho que, sei lá, tentei ser o mais claro possível. E é isso. Mais uma vez, saudade de todo mundo que tá aí no Brasil, do pessoal que gosta de mim, lógico. Um beijo a todos e que Deus nos abençoe.